O assunto agora é saúde. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você aí do outro lado está cuidando dos teus olhos? Ao fazer uma consulta ao oftalmologista, é preciso verificar sempre como anda a pressão ocular e várias outras questões que precisam ser verificadas ali naquele momento. Isso pode ajudar inclusive, a evitar uma doença grave que geralmente, pessoal, não tem sintomas e pode provocar a cegueira. Eu estou falando do glaucoma. Como a maioria das doenças, o diagnóstico precoce ele é decisivo para a cura. Acompanhe a reportagem na tela do BG Manhã. Uma doença conhecida por muitas pessoas e que assusta só em falar. Produz a cegueira, né? Então, tenho medo sim, claro. O glaucoma é uma doença ocular caracterizada pela alteração do nervo óptico que leva à perda do campo visual. Essa lesão pode ser causada por um aumento da pressão ocular. É considerada a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 2.400.000 novos casos de glaucoma são registrados por ano, o que totaliza 60 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a doença atinge 2% das pessoas acima dos 40 anos, ou seja, cerca de 1 milhão de brasileiros. Na maioria dos casos, o glaucoma não apresenta sintomas. Por isso, a importância de prevenir a doença. Seu Agemiro descobriu a doença ainda no início ano passado e logo começou o tratamento. Foi submetido a uma cirurgia e afirma que a visão voltou ao normal. Está 100%, está boa demais, está ótimo. A cirurgia é boa, melhor do que isso não pode ficar. E a gente continua falando sobre esta doença silenciosa, como já afirmei aqui, que pode causar a cegueira. Sempre a gente reforça aqui, quando a gente fala desse assunto, trata sobre saúde, que é a questão do diagnóstico precoce e também da consulta regular ao médico. Aqui no estúdio do Balanço Geral, doutora, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa. Bom São João também. Obrigada. Né? Aproveitando também, sempre lembrar que existe os cuidados rotineiros até mesmo no dia de hoje, né, doutora? Sim. Sim, no São João? Sim. Com certeza absoluta, né? A gente não cansa oftalmologista de receber ligação porque caiu uma fagulha no olho, porque caiu restos de fogos no olho, porque queimadura ocular. Então, assim, o certo é soltar fogos com segurança, usar óculos de proteção, que compra em loja de material de construção mesmo, mas seria ideal. Sempre proteção, né? É queimadura ocular mesmo. Para não ter problema nenhum. Agora, Sim. especificamente sobre essa questão do glaucoma, a senhora trouxe aqui o material para ajudar, inclusive, a explicar ao pessoal de casa exatamente como é que essa doença ela atinge, né, esse órgão que é tão nobre do nosso organismo. Sim. O que acontece com o glaucoma é que perguntou, doutor, o que é glaucoma? Glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Então, o nervo óptico é a estrutura que tem conexão com o cérebro. Então, assim, por isso que os danos causados, eles não são revertidos depois. Então, o que acontece? Assim como tem as veias e artérias aqui, o olho humano, por dentro, como se fosse uma esfera revestido de fibras nervosas, né? São linhas nervosas que se juntam aqui para formar um nervo óptico. Então, como é que a gente busca esse diagnóstico na consulta oftalmológica? Olhando aqui, ó, medindo a pressão ocular e olhando aqui o nervo do olho. Então, não é um exame simples de refração durante a consulta que vai diagnosticar isso, mas o exame do fundo do olho e a pressão ocular. Eles são suficientes para você prevenir a possibilidade de ter ou não ter glaucoma e de você minimizar os efeitos do glaucoma ao longo do tempo. Ou seja, se você tem glaucoma, em se tratando, provavelmente você consegue chegar até o fim da vida sem perder a visão. O exame feito lá no consultório é aquele que encosta-se no olho, que o pessoal fala, mas dá aquela gastura, aquela sensação ruim. É esse o exame? É esse o exame, que dura 30 segundos de uma forma super eficiente, porque tem outros fatores envolvidos no glaucoma, mas a gente sabe que efetivamente a medida da pressão ocular e o tratamento dela, ou seja, baixar a pressão ocular, é o que tem resultado na prevenção da perda da visão por glaucoma.
Aí eu pergunto à senhora, geralmente tem alguns casos, claro que sempre depende daquela questão da visita rotineira, da prevenção, mas existem alguns casos onde as pessoas elas têm um fator genético para determinadas doenças. Sim. Isso acontece com glaucoma. Sim. Quais seriam essas pessoas, por exemplo, quando se lê sobre glaucoma, pessoas com a melanina, a pessoa que é negra, tem uma possibilidade de chance maior de ter essa doença? Não, você já está sabendo tudo, é isso mesmo. O glaucoma tem um caráter hereditário, você tem 6 vezes mais chance de ter glaucoma se seu pai ou sua mãe tem glaucoma ou tem alguma outra história de glaucoma na família. Pacientes da raça negra, pacientes que têm miopia, com história de trauma, algum uso de medicação e principalmente pacientes que têm acima de 40. Acima de 40 você tem uma chance de mais ou menos 2% de ter glaucoma. E com 80, que é onde as pessoas deixam de ir para o oftalmologista, se aumenta essa chance de 15%. Quer dizer, 15 pessoas entre 100 que têm 80 anos têm glaucoma. Então, em nenhum momento da vida, e principalmente depois dos 40, a gente pode deixar de valorizar isso. E a gente está aumentando a expectativa de vida, né? A expectativa de vida do brasileiro é acima de 80 anos. Então, assim, qualquer idade, vale a pena cuidar disso. Aí, por exemplo, quem usa o óculos de grau ou usa a lente de contato, essa frequência de visitas, ela deve ser maior? Sim. E depende assim, porque quando você tem algum objeto, algum corpo estranho, porque a lente de contato não deixa de ser um corpo estranho no olho, né? Você tende a usar mais colírios. Infelizmente, no Brasil, a gente não consegue definir bem essa coisa de uso indevido e uso não prescrito de medicação. Então, tem alguns colírios que parecem que melhoram o olho, mas eles também podem causar glaucoma, que é o caso dos corticoides. Então, sim, deve visitar mais o oftalmologista. Sempre seguindo a recomendação do teu médico, do teu oftalmo, porque é ele que entende do assunto. Eu vou chegar na farmácia, eu quero um que vá hidratar o meu olho, amenizar uma irritação. Você vai ao médico, pega a receita e segue para a farmácia. Não deixa de fazer isso, até porque o trauma no olho é algo, acredito que é bastante complicado de lidar por causa do próprio órgão, que é muito sensível, né, doutora? Sim, a gente tem, é nobre, é um órgão muito nobre, né? Eu falo, é um órgão que tem conexão direta, lógico que todos têm, mas com o sistema nervoso central e são tecidos muito específicos, assim, não dá remendo, né? Ele não permite muito remendos. Então, o melhor do olho é você prevenir, você prevenir. E esse negócio de colírio é muito interessante, Diego, porque assim, tanto a valorização como a falta da valorização da gota, elas causam mau olho. Então, a primeira maior causa de cegueira por glaucoma é o não diagnóstico. Não é que ele é terrível, é que não tem o diagnóstico, porque não tem o acesso. A segunda maior causa de cegueira por glaucoma é que diagnostica e não trata. Por quê? Porque não valoriza a gota. Uma gota do colírio, aquilo passou por um processo de estudo e aquilo ele não é como a água, eles têm diferença entre si. Então, o colírio que é para usar, que seja usado, e o colírio que não é para usar, que não foi prescrito, que foi o vizinho, a comadre, um colega que usou, passa longe. Passa longe, é específico para ele naquele momento, para aquela doença. Não é uma coisa inócua, né? Eles têm um objetivo. A senhora trouxe esse material aqui. Seria para ilustrar exatamente o quê? Então, é interessante que me pediram para falar dessa nova cirurgia de glaucoma. É nova aqui no Brasil, ela tem mais de 300 mil implantes já. É o menor stent do mundo, né? Tem um stent de coração, um stent de vários lugares, menor. Ele mede 0,3 milímetros no olho e é capaz, hoje em dia, por uma cirurgia minimamente invasiva, atingir um nível de pressão ocular que vai prevenir a cegueira por glaucoma. Então, assim, é um avanço incrível. A gente trabalha já com glaucoma há 23 anos e fica muito feliz em poder oferecer para a população. Já chegou aqui no estado de Sergipe, a gente faz essa cirurgia com segurança. Então, é um procedimento, repito, minimamente invasivo, com excelente recuperação, com bons níveis de resultado, que restabelece o fluxo natural e que permite que faça outra cirurgia, se necessário, sem causar danos para o olho. Então, assim, é isso aqui mesmo, colocando no dedo, né? É mínimo.
Então, para muita gente que tem medo, porque tem essa coisa, como o glaucoma é uma doença que causa cegueira e que as pessoas procuram só quando tem sintoma, e o sintoma só aparece basicamente em períodos avançados, tem essa impressão de que cega. Doutora, mas se eu fizer essa cirurgia eu vou ficar cego? Porque meu vizinho, meu compadre, ficou cego. Pode ser que tenha alguma complicação cirúrgica, mas não é comum acontecer. O comum acontecer é que essa pessoa já chegou no nível muito avançado de glaucoma, que a gente perdeu a chance, ele perdeu a chance de ter um benefício com a cirurgia, entendeu? Então, é importante para eles ter essa ideia de que a gente tem coisas novas. A oftalmologia avança e o glaucoma também no tratamento, no diagnóstico. Lembrando que sempre a melhor coisa é a prevenção. O diagnóstico é melhor do que qualquer cirurgia. Com certeza. Eu quero bastante aqui agradecer a participação da senhora, os esclarecimentos também. Eu que agradeço e também a por ter vindo oportunidade. aqui num feriado tão bom que a gente poderia estar aproveitando em casa, mas a gente está aqui para levar a informação precisa para o pessoal de casa. Isso é importante. Saúde é sempre importante todos os dias, né? Sim. Então faça a tua visita regularmente ao teu médico, tá? Se você já tem algum fator de predisposição, vai mais vezes. Eu todo ano estou lá. Pode ficar achando ruim, minha mãe, meu pai, quem tiver que for. Tô no médico, estou lá para cuidar do meu olho, da saúde como um todo, que a gente precisa se cuidar.